Fala aí, criadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Criatória. Eu sou o Roger. E eu sou o Marcão. Está começando mais um Cria Steps. Nesse quadro a gente dá algumas dicas, fala algumas ferramentas e passo a passo para você melhorar o seu roteiro e os seus personagens. E hoje nós vamos falar sobre a morte nas histórias. Então, a gente, como de costume, a gente faz um apanhado sobre o porquê que a gente vai falar sobre o assunto que a gente escolheu, né? Sim. E hoje a gente vai falar sobre a morte, principalmente porque a gente vê, até principalmente no nosso ramo, né? De quadrinhos de super-heróis, como a morte ela é usada como uma carga emocional. E é de fato, eu não sei se há mais, mas tá num top 3 aí de cargas emocionais mais fortes que existem, né? Porque perder alguém é um medo comum do universo. Perder alguém ou perder a própria vida, né? É um medo comum no universo. E quando a gente fala até de arquétipos, a morte como arquétipo ela é muito universal, né? Com certeza. Independente da religião, cultura, ela é um medo. Vendo pelo lado de que as histórias, né, sejam quais forem, são uma metáfora para a nossa vida humana, a gente tende a, de certa forma, quando vai assistir um filme, um curta, ou ler um quadrinho, um livro, ter uma certa empatia, né, pelo que está acontecendo e ver se a história vai te guiando para algo que vai ficando mais interessante. E o que eu estou falando de interessante é ver o nível de conflito que está te levando, o que pode acontecer, as dificuldades que podem se manifestar na história. E quando se fala em arquétipos, né, que eu até sugiro que vocês vejam os nossos vídeos sobre arquétipos, que são simbologias universais, assim, que todo mundo entende em si, a morte é um arquétipo, é uma simbologia universal, né? É o medo básico que o ser humano carrega em si. Não quer dizer que absolutamente todo mundo tem um real medo da morte, tem pessoas que têm pavor, tem pessoas que lidam de certa forma melhor, mas é algo que é inevitável para o ser humano. Que um dia a gente vai perder esse corpo físico aqui e vai ter o luto, né? Então você pode ter o medo de experienciar a sua própria morte, mas também ter o medo de experienciar a morte de alguém que você ama, né? De alguém que você convive, seja um cônjuge, um familiar em si. E quando se fala em histórias, elas, em sua maioria, não foram baseadas em fatos assim, né, reais, mas elas elucidam muito o que acontece na nossa vida, como quando um protagonista perde alguém que ele ama. Isso é muito impactante e transforma completamente ele. Então é um dos arquétipos mais utilizados até no nosso ramo, que é história em quadrinhos de super-heróis, né, um gênero, que você precisa de uma justificativa que mostre para o leitor por que um personagem vestiria uma roupa, um traje e combateria o crime mascarado. Então a morte ela está muito coligada com isso, né? É um trauma emocional que dá para o protagonista e faz ele mudar na marra. Só você ver, por exemplo, um cara que tem problemas de vício, sei lá, cigarro, bebida, quando ele está num estágio de doença que o médico fala ou você para ou você morre, é aí que o cara se força a parar. Mas quando ele não está nesse perigo iminente, é mais difícil ele continuar. Porque o prazer é muito grande. Agora, o que consegue sobrepor o prazer? É o perigo da morte, né? O medo da morte. Ele tem então, o prazer e ele tem o receio de que esse prazer acabe. Né? Esse prazer acabe. Então, esse lance da morte muda muito. Muitas pessoas que infelizmente acabam pegando câncer falam depois que foi uma mudada de chave da vida, porque quando ela foi se tratando e curando, ela repensou toda a vida dela, né? É a iminência da morte. Então, isso é uma carga emocional muito forte para as histórias em geral, né? Seja qual for. Então, aí é uma carga emocional que fica muito de fácil entendimento e principalmente o público vai se relacionar mais com o personagem em questão, né? Então a morte ela é muito presente. A gente vê, como o Marcão falou, num âmbito mais filosófico, como ela é algo que é inevitável, e a gente tem como ser humano esse negócio do
tentar superar, né, as barreiras insuperáveis, para se dizer, desafiar o curso natural das coisas. E você vê que, indo nessa linha, a morte, ela, como a gente está falando, ela se torna algo que pode ser usado em diversos momentos da sua história como um evento marcante. E aí, o que eu quero dizer com evento marcante? É algo que vai avançar a sua história. Como a gente sempre fala, tudo no seu roteiro ele tem que trazer um avanço, trazer uma evolução e uma transformação do protagonista. Então, se a gente está falando de um dos maiores medos, né, da humanidade, de um dos maiores dilemas, né, que nossa humanidade tem, é de fato viável que você coloque a morte no seu roteiro, porque ela vai trazer transformação. Sim. Né? A questão é como você pretende usar esse arquétipo, essa simbologia, para causar isso. Né? A gente até selecionou alguns momentos ou maneiras como a morte pode ser usada numa história. Né? Então, por exemplo, a gente já falou aqui que a morte em si ela é um arquétipo, ela é algo que... ela é uma simbologia única que tem os seus valores, tem as suas mensagens. Então, ela como o arquétipo geral da história, do ambiente da história, ela funciona muito bem. A gente cita aqui o filme do Preço da Manhã, que é aquele do Timberlake, que ele fala sobre morte. O filme, o arquétipo do filme ali, né, do ambiente onde as pessoas vivem, do contexto geral do filme, é a morte, é o fato dela não ser mais inevitável. Né? Agora, a morte ela pode ser... talvez ela seja inevitável, mas ela pode ser adiada. Ela pode ser adiada. Né? Porque você colocou um segundo elemento com ela, que é o tempo. Isso aí. Então, para quem não viu, a morte e a vida, ela é correlacionada com o tempo que você tem no seu pulso. Então, o capitalismo em si, ele gira em torno desse tempo. Então, se o teu relógio ele está sempre em decréscimo, né? Como se fosse uma contagem regressiva. E aí você vai adicionando o tempo, que é o tempo que você tem de vida. Quando chega a zero, você morre. O teu corpo físico já era. Então, essa premissa é uma coisa inovadora. Você juntou dois elementos bons, né? É mais ou menos assim. Percebemos que o maior valor que nós temos no mundo é o tempo. Porque é a única coisa que a gente não consegue recuperar. O tempo que você gasta em um lugar, você não recupera. O dinheiro você recupera. Sim. Então tudo no mundo do Preço da Manhã é pago com tempo. Eu quero entrar numa balada, eu pago com o tempo que eu tenho. E aí eu vou dando mais tempo pro dono dessa balada, né? Por aí vai. Então ele gera a morte como um arquétipo constante na história, porque é a morte que vai movimentar toda essa... Né? E aí você junta com o tempo para ser um fator de inovação na história, né? É uma narrativa diferente e te dá esse dilema de você conseguir adiar ou não, né? seu momento final. E por mais que também seja um pouquinho mais visual, nós temos a história do Punisher, né? Toda a narrativa do Punisher, o próprio nome dele, né? De punidor, por assim dizer, né? É uma história que está atrelada totalmente à morte. O contexto das histórias do Punisher são uma metáfora para a sentença de morte, né? Porque essa talvez seja a grande questão que é levantada nos quadrinhos e nas histórias do Justiceiro, que é se pena de morte é algo realmente correto, ético, justo e por aí vai. E é bom porque esse arquétipo da morte você consegue colocar dilemas e tabus e questionamentos que são muito fundamentais, né, para a nossa sociedade. O lance da pena de morte é bem interessante, isso com o Justiceiro. E você vê que não é o acaso, né? Toda a pecha dele é o lance da caveira, né? Sim. De se você vai virar a caveira ou não. Sim, morte. Isso aí, então, você vê como você consegue colocar, quando a gente fala de arquétipo, a morte como arquétipo, é mais ou menos isso. Você tem uma história onde a morte vai ser o contexto de toda essa história, né? Claro que a gente já vai falar outros momentos e agora mais internos da história onde você pode colocá-la, mas isso para você já entender que quando você faz uma história sobre esse tema, sobre essa simbologia, você automaticamente está falando com algo que interessa ao público, né? Porque todo mundo tem, como a gente falou, uma certa
relação, seja ela positiva ou negativa, com o fato de que um momento não estaremos mais aqui. Uhum. E aí você fala assim, mas tem gente que tem aversão, tem gente que não gosta de falar sobre esse assunto, mas existe aquela, eu não lembro agora o nome, mas é um fenômeno sociológico que é, pelo menos eu falo por mim, eu odeio quando me mandam em WhatsApp, alguma rede social, vídeo de gente morta, esse tipo de coisa. E o pessoal adora fazer isso, né? Catástrofe parece que tem público. Mas quem nunca está passando na estrada, alguma coisa, tem um acidente, e você dá aquela olhadinha, aquela pescoçada para ver o que aconteceu, mesmo sabendo que você não vai gostar da imagem. Sim. Então, temas assim a gente pode chamar até de tabu. A morte não é um tema tabu, porque ela instiga que você se aproxime do tema, né? Mesmo tendo aversão, às vezes, ao que pode aparecer ali. E por isso também tá a pecha de que ela é muito utilizada em um gênero em si, que é o gênero de terror. E ele flerta muito com essa premissa da morte de vários âmbitos. Você tem desde espíritos, que é uma coisa que a gente não consegue provar ou não se existe, mas a gente sempre fica com um leve pé atrás de até que ponto a vida não continua depois daqui. E o filme de terror explora esse lance dos demônios e espíritos, que é uma peste que a gente não consegue controlar, e flerta com a morte, porque o que eles querem? A sua vida, a sua alma. E esse é um clichê básico do filme de terror, de o demônio que quer a alma do ser humano, e para ele ter a alma ele tem que matar, é óbvio. Mas, além disso, você tem o segundo nicho de correlação com a morte, que são simplesmente maníacos que querem matar as pessoas. Não tem tanto a ver com um lado religioso, espiritual, de espíritos demônios, mas são maníacos como o Fred Krueger, Jason, sei lá se tem outros aí, maníacos que querem, psicose, um monte de maníaco aí que quer matar os outros. Então o terror, ele é como se fosse uma luta contra a morte. É por isso que ele é tão comercial. Tanto o susto, porque o susto que você toma no filme de terror, os bulls da vida, o demônio aparecendo, eles nada mais são do que o enfrentamento da morte, né? Você está com um perigo iminente de morrer a qualquer momento, seja por um demônio, seja por um fantasma, seja por um zumbi, seja por um maníaco, seja por qualquer pessoa, assim, um alien, sei lá. Mas é isso que o terror flerta, né? Com a morte. Isso aí, é legal você ter falado isso, porque você começa a perceber que a criatura que vai estar no bicho nada mais é do que uma roupagem. Uma roupagem para a morte. Para a morte, né? Exatamente você isso. Colocar o Jason, o Fred Krueger, você está criando, eu não sei nem se pode chamar de criaturas, porque acho que são mortos, vivos, o Jason, por aí, né? Mas metaforando um serial killer ali, que lida com a morte. Né? Você só vai colocar elementos novos para modificar para modificar esse protagonista no terror, se você cria um terror. Então, por exemplo, se você quer ir para a pecha do maníaco, o Jason é como se fosse um morto-vivo zumbi. O Fred Krueger já é um morto-vivo que ele vai para o lado dos sonhos. E aí tem um outro que eu estou esquecendo. O Predador é um caçador. O Alien, uma criatura alienígena. Então você vê que você tem que entender sobre arquétipos, né? Entender sobre os elementos novos que você vai querer dar. Tem as coisas se você for ver, do Chuck, né? Boneco assassino. Chuck, um boneco. Então você lida com outras roupagens, mas ainda assim falando da mesma coisa, que é a morte, né? Exatamente. Então, basicamente, quando você fala de arquétipo, é isso, é você colocar como contexto, né? Sim. Contexto da morte aí. Então, a gente falou do arquétipo, né? Como o arquétipo ele pode oferecer para a sua história todo esse contexto, esse embasamento, né, sobre a morte. Mas agora, entrando direto no roteiro, existem outras maneiras como você pode usá-la para mover a sua trama. E como a gente sempre fala, uma história ela é sobre a transformação de um protagonista, né? E então, pontos da sua história onde você pode colocar essa simbologia para evoluir esse protagonista e evoluir a sua trama. O primeiro, eu acho que ele é o clichê, vamos dizer assim, das histórias de herói, mas também de muitas histórias, tá? A gente fala de herói, mas muitas histórias de diversos gêneros têm como
incidente excitante à morte. Isso, é verdade. Né? Então, assim, a gente fala sobre o que é o incidente excitante. Primeiro, assim, pra galera, é o que vai, falando agora dentro da jornada do herói, é o que vai tirar o seu protagonista do mundo comum, né? Que vai fazer ele se mover para começar uma jornada em busca da transformação. Isso. Né? É como se algo mudasse a estrutura da história. Ela começa de um jeito apresentando os personagens, e aí o incidente excitante é algo que acontece com o protagonista que faz o público se perguntar: e agora? Isso, é isso aí. Então, esse momento do incidente excitante nas histórias de heróis são basicamente quando algo acontece que vai começar a impulsionar ele a querer se tornar um herói. Isso. Né? Então, a gente tem a morte muito forte nisso, que, como a gente falou, se ela é uma carga tão poderosa, para você justificar que um cara põe uma máscara e lute pelas pessoas que ele não conhece, se colocar na frente, só com algo muito forte de emoção. Né? Então, a morte é muito usada nesse momento. A gente tem uma das cenas mais famosas de cinema de super-heróis, que é o colar de pérolas da mãe do Bruce caindo, o cara atirando nos pais. O filho presenciando o assassinato dos pais, o pai levando tiro, a mãe levando tiro, o ladrão fugindo com dinheiro e o molequinho ali sozinho com os pais ensanguentados no chão deitados. E aquilo é uma cena muito simbólica e muito forte que moldou a cultura pop em si, trazendo um dos maiores super-heróis assim populares do mundo inteiro, que é o Batman, né? Então percebam como que tem toda uma estrutura por trás arquetípica, né? Do filho perder os pais, ou então você pegar o Simba perdendo o pai, a figura paterna, e ele tendo que saber aprender a ser um rei, sabe? Começa o Rei Leão com o mundo comum, o Simba com orgulho, querendo ser o bam, e aí o incidente excitante desequilibra ele total, que é a perca do pai, e ainda mais ele achando que matou o pai. Isso aí. E é legal a gente ver como a morte nesse momento ela serve para você valorizar a sua plot, por assim dizer. Porque, por exemplo, o Batman, toda a franquia do Batman ela é muito envolvida ao medo, né? O medo que ele coloca nos adversários, o medo que ele usa e os medos que ele tem. Né? Ele é um cara traumatizado, como o Marco falou, cara viu os pais serem assassinados. E então a morte ela desperta na franquia o medo. Por quê? Porque no momento em que ele ficou com medo na ópera, ele fez os pais saírem e perderem a vida. O Simba, qual que é a plot, qual que é o contexto da plot? É a responsabilidade de se tornar um rei. Isso. Né? Entender que você é um líder. Quando o Mufasa morre, é porque ele tomou decisões fúteis, ele quis brincar no lugar onde não era para brincar e não foi responsável como um rei deve ser. Então o Mufasa morre por causa dessa infantilidade, maturidade dele. Então você vê que a morte está diretamente ligada, quando é incidente excitante, ao tema da obra, né? Porque é o que vai gerar, como a gente fala, né? O mundo comum é o lado B, ele tem que ir para o lado A, vamos dizer assim, né? Essa mudança de 180 graus dele tem que ser muito... A justificativa para essa mudança tem que ser muito forte. Então, se ele tem que sair de menino imaturo para rei, ele tem que causar uma morte por causa dessa imaturidade. Né? Então, você vê como ela é muito poderosa como esse instante. E aí tem vários. A gente falou John Wick, a morte do cachorrinho, por assim dizer, que ele sai ali nervoso. Tem Poderoso Chefão, quando o Don Corleone toma os tiros e a quase morte dele, né? Flertando ali com a morte. De novo, Heróis, o The Boys, a série The Boys, lembra que no primeiro episódio... a morte de um... Né, do namorado do cara. Então você vê como é poderoso, se você quiser fazer uma transformação muito grande do seu personagem, a morte ela é adaptável, ela é bem-vinda nesse momento, assim, né? Porque ela gera uma... E não necessariamente mortes como incidente excitante. A gente vai fazer um vídeo falando sobre os pontos de virada aqui. E a estrutura da história está baseada nos pontos de virada, na quebra dos 3 atos em si, e o incidente excitante nada mais é que o primeiro ponto de virada. Então, o Mufasa morreu, é o incidente excitante para o Simba ter toda a trajetória dele até o clímax, ter o lugar de rei dele.
Só que não necessariamente você colocar a morte no incidente excitante pode ser uma regra, entendeu? Você é que vai decidir quando. Vou dar 2 exemplos aqui. Tem uma morte que ela é o segundo ponto de virada, se eu não estou enganado, é depois do incidente excitante, que é o Eu Sou a Lenda com a morte do cachorro. Isso. Quando ele é obrigado a matar o cachorro para que o cachorro não vire um zumbi. Tá? Então ele mesmo mata o cachorro. Então vocês veem que os autores eles brincam com a morte é a simbologia primordial em si, a perca de alguém. Mas o personagem do Will Smith tendo que matar o melhor amigo porque ele virou zumbi, isso é muito forte. O Batman, o Bruce Wayne perdendo os pais, isso é muito forte. Então vocês veem que cada um enfrenta a morte de uma maneira. Se você pegar o Titanic, a morte não é no incidente excitante, é no clímax. A morte do amor romântico, platônico. Mas o Eu Sou a Lenda, ela é no segundo ponto de virada, ela não é no incidente excitante. Então você pode mesclar com vários pontos. Se você pegar Breaking Bad, por exemplo, tem uma morte de um personagem muito importante que é na última temporada, se eu não me engano. Então ela é basicamente quase no clímax da história. Ou quase, ou sem no clímax em si. Então cada história, cada autor vai dando a sua semântica, né? Se é no incidente excitante, se é no segundo ponto de virada, se é no clímax, vai depender qual é o principal argumento da tua história, né? Eu gosto de ter falado até desse ponto de virada, porque o que a gente falou, a morte ela é um fator muito bom de redirecionamento, né? Sim. Então, se você como a gente falou, seu personagem tem que alcançar uma transformação, se você quer aproximá-lo mais dessa transformação, você joga essa morte. Não necessariamente ela precisa estar no incidente excitante, como o Marcão falou. Em Senhor dos Anéis, o Gandalf morre no clímax também, né? Que é a morte mais esperada ali do filme. Esperada não, né? Mas mais impactante. É o momento de emoção mais impactante, que é o clímax, isso, né? É o momento ápice de emoção. E a morte é isso aí, do Gandalf causa isso na história. Verdade. Nós temos, se você for olhar a primeira temporada do Game of Thrones, né? Isso é uma coisa interessante. A morte do Ned Stark também, né? Isso desculpa, é até um preceito do autor de inovar em questão da morte. A gente, como escritoras, a gente tem que saber pegar essa simbologia da morte e saber inovar de alguma maneira, para que impacte de alguma maneira nova o leitor em si, o público. Mas o criador do Game of Thrones, ele inova em que sentido? Em que ele constrói personagens, ele te dá uma empatia do personagem e ele mata sem dó. Então você fica sem saber quem é o real protagonista da história. É aí que ele inova, tá? Então a gente tem que caçar e ver qual elemento que a gente pode inovar na nossa história, e se a gente quiser e puder e souber jogar a morte, é muito mais impactante para o público, seja ele qual for. Tá? Então, assim, esses momentos, né, a gente falou como um incidente excitante, como o arquétipo da história, como uma plot twist e até como clímax, eles sempre vão ser muito fortes, tá? Matrix usa com o Neo ressuscitando, né, a morte ali e tal, mas aí entra um ponto, que é até falando logo depois disso, né, que é o Matrix, onde o Neo ressuscita, que é o ressuscitar, que também é muito usado em algumas obras aí, que é um personagem voltar à morte, né? E por que esse ponto tem que ser destacado aqui? Porque ele tem que ter muito cuidado com isso, tá? Porque se a gente parar para pensar aquilo que a gente falou, o maior medo das pessoas talvez seja a morte. Quem não tem medo da morte, pelo menos faz de tudo para não morrer tão cedo, para adiar o máximo que puder essa morte, né? Esse momento final. Então é um fato claro de que quando uma pessoa, quando um leitor se apega ao personagem, um espectador se apega ao personagem, a última coisa que ele quer é que esse personagem deixe de existir na obra. Sim. Então a morte de um personagem é um risco iminente que vai gerar empatia, né? Então você saber que aquele personagem um dia não pode não estar ali na obra é algo que faz com que você torça por ele. Com certeza. Né? Então, você tirar o risco de que esse personagem morra, primeiro que você tira a empatia da pessoa porque ela não se enxerga ali. Exatamente. Né?
E segundo, você não gera mais a sensação de, como o Marcão falou, né, o e agora? Por exemplo, a gente tem histórias, como a gente sempre fala, né, o Marcão falou isso um tempo atrás, de herói. Você sabe que o herói vai vencer o vilão em 90% dos casos. Mas o que você quer saber é como ele vai fazer aquilo. Exatamente. Porque assim, ele vai se sacrificar, ele vai ter que fazer o que para vencer esse vilão. Se você sabe que esse personagem não corre risco de morte, esse como nem te interessa mais. Porque você fala, ele não tem mais que superar barreiras, ele é imortal, vamos dizer assim. E é algo até, se você for para analisar, uma das críticas que pode ser feita ao Batman vs Superman do Snyder, né? Porque o filme já tinha anunciado muito tempo atrás a Liga da Justiça. Então você sabia que aquela morte do Super-Homem não era real. Né? Ela não teve um peso muito grande. Sim. Porque você sabia que no próximo filme ele inevitavelmente teria que voltar. Então, aí que entra um ponto. Você tem a ressurreição, ela é possível numa história, é bacana. A gente tem uma ressurreição também que foi feita, claro, tem seus problemas, porque também você sabia que ela ia acontecer. Mas você vê como ela foi muito melhor trabalhada, foi a do Demolidor na 3ª temporada. Né? Sim. Ele volta à morte, por mais que haja um furinho de roteiro, porque aquela série dos Defensores não foi tão bacana assim, mas ele volta à morte e você vê que houveram consequências. Ele não volta mesmo. Né? Se você quer fazer uma ressurreição, que pelo menos hajam consequências nessa volta. Né? Porque, por exemplo, o Superman, e aí um dos grandes problemas talvez também do filme Liga da Justiça, é que não te dá uma impressão de que aquele problema do Superman, dele voltar meio perdido, aquilo vai ser difícil de ser superado. Você sabe na cara que aquilo ali é um confrontinho para daqui a pouco ele recuperar a memória e tal. Sim. Como eu acho que foi bem melhor feito no Demolidor, são consequências nas habilidades do personagem que ele leva até o final da série. Né? Ele volta com a audição já não está mais a mesma, sim. Ele não consegue mais lutar do mesmo jeito que ele estava lutando antes. Então você falou, não houve risco de morte antes, mas agora o risco aumentou, porque ele já não é mais tão efetivo. E esse preceito da ressurreição já bebe da fonte de um elemento muito forte que é o cristianismo, né? A história de Cristo. Então, se você pegar o Matrix, que o Rô já falou, da ressurreição do Neo e outros personagens em si, eles bebem muito da fonte de um arquétipo que é globalmente conhecido, né? Que é a história de Cristo. A ressurreição, ela traz o personagem renovado. E quem bebe dessa fonte? Até a saga do Harry Potter, né? Você constrói toda a história do menino e elucida tudo o que ele é, e o antagonista mor dele, que matou os pais dele também, no mesmo preceito do Batman. Então vocês veem que está muito coligado isso do menino órfão, que os pais deixaram uma fortuna para ele, como deixaram para o Harry Potter, e ele ficou numa segunda persona, assim como o Batman veste uma armadura de morcego. O Harry Potter, ele veste a armadura dele de um menino que é bruxo, então ele tem esses dois mundos, e tem um antagonista mor de cada um, sendo que um matou o pai e a mãe dele, que é o Voldemort, e o Batman tem um monte de vilões em Gotham, mas um é o palhaço. Mas é muito interessante porque os dois vilões dos dois personagens, eles trazem como se fosse um elemento que os dois não têm. Então o Coringa, ele traz a certa alegria que o Batman perdeu desde quando ele perdeu os pais. Então ele traz essa sensação de loucura em volta com a alegria que o Bruce Wayne não experiencia mais. Mas a loucura dos dois, ela é muito próxima. Né? E o Harry Potter, essa sensação do Voldemort, que traz esse lance do poder supremo, que o Harry Potter sempre foi um menino totalmente esnobado pela família, dos tios, do primo, e não tinha nada. Quando ele flerta com o lance do Voldemort, como se ele pudesse ter esse poderio que nunca mais um ser humano comum, que chamam de trouxa, poderia se equiparar a ele. Então os dois têm um lado vilanesco em si, e é isso que engrandece a semelhança do Harry Potter com Batman. Isso aí.
Desculpa. Só que o Harry Potter, a autora, não sei se é no último, acho que é no último filme, se eu não me engano, o Harry Potter tem que morrer para voltar, sem o Voldemort dentro dele. Porque o Voldemort, se eu não me engano, ele tá dentro da cicatriz. Então o Harry tem que morrer para deixar esse lado negro, esse lado sombrio dele, do Voldemort, para trás, tirar as sombras dele e renascer. Então ela flerta com esse lance da ressurreição do protagonista. Ele sai o lado sombrio dele para voltar ao lado luz, digamos assim. Eu acho que um ponto extremamente positivo desse exemplo do Harry Potter é que após a ressurreição do Harry e o último confronto, a história acaba, não tem mais Harry Potter. Por que eu acho isso muito bacana em comparação a outros exemplos? Por exemplo, se a gente for parar para olhar um roteiro, um filme, uma história, nada mais é do que superação de dificuldades. Né? É um protagonista encarando um conflito e tendo que superar, ou ativamente ou passivamente, mas ele tem que superar aquilo para evoluir. Qual que é o maior desafio na vida das pessoas que nós acabamos de falar? A morte. Né? Se ele supera a morte, não há mais desafios que esse cara não possa superar, porque o último desafio, o desafio More, ele já superou. Se você olhar para o Matrix e encarar a Matrix como um filme, é uma obra perfeita, porque ele encara a morte e ele supera. Logo depois, qual que é a impressão que se passa? Esse cara pode fazer tudo na Matrix, ele vai salvar as pessoas. Sim. Quando você vai para o filme 2, por que muitas pessoas já não gostam tanto do filme 2, a partir do filme 2 e 3? Porque não tem mais sentido os desafios que o Neo encara. Ele encara com muita facilidade. Os agentes que antes ele teve que bater e tal, numa das primeiras cenas do filme, ele pega esses agentes 3 e dá uma surra nos caras. Então o que acontece? Quando você colocou que ele superou a morte, o desafio maior que esse personagem podia enfrentar já foi superado. Então não tem mais empatia do tipo, e agora? Será que ele morre? Mesmo que você pense assim, se ele morrer, ele volta. Mesmo que isso não vá acontecer, mas você fica com a impressão de que não há mais o peso, porque você já viu essa experiência antes. Sim. E viu que foi ultrapassado. No caso do Harry Potter, ele volta, enfrenta o Voldemort e acaba a história. Não tem mais um próximo vilão do Harry Potter, alguém que ameaça a vida dele, tal, porque senão você sentiria que, bom, ele já ultrapassou uma barreira muito difícil antes. Qual que vai ser mais... Toda uma construção, né? Qual que é mais difícil do que a morte, superar a morte? Né? E um ponto bom para vocês que estão escrevendo, sejam que queiram matar algum personagem importante, eu acho que é assim, o impacto da morte ela é inevitável, assim, ela é muito, muito forte, só que desde que você consiga construir uma relação do protagonista com a pessoa que vai morrer, ou então se você vai querer escrever sobre ressurreição do protagonista, você vai ter que ter uma construção dele muito boa. Porque voltando no Rei Leão, tem toda a construção do Mufasa com Simba no primeiro ato, tá? Na apresentação dos personagens, tá? Na arrogância do Simba e na imponência que o Mufasa traz. Tem todo um flerte com a morte já como, digamos assim, easter egg do que vai acontecer, né? Que chamam de... Eu esqueci a nomenclatura que dá de algo que vai ser mostrado. Foreshadow, isso mesmo. A gente até faz um vídeo depois falando. Do Simba, que quase morre com as hienas no cemitério, já é um foreshadow, ou seja, já é algo que vai mostrar o que vai acontecer uma morte. Só que o Mufasa salva o Simba. Então tem toda uma construção de pai e filho, para que depois você mate o pai Mufasa e o Simba aprenda a lidar com ele mesmo e se construir como rei, tá? Essa construção é necessária. A construção do Michael Corleone com o pai dele, desde ele ser um sargento do exército, né, da Segunda Guerra, se não me engano, até ele ser um mafioso e assumir os negócios da família, tem toda uma construção com o pai dele com a morte, antes de você matar em si. Lembra que o Simba quase morreu no cemitério e o pai salvou? No Poderoso Chefão, o pai quase morre e o filho tem que salvar o pai da outra família, matar o pai dele. Então, ele tem que ir lá no hospital, mudar o pai de quarto, fingir que ele é um capanga do pai, toda uma construção de uma responsabilidade do filho com o pai, para que você
ajunte esses personagens, deixe eles mais próximos e faça o público ter mais empatia pela a questão do pai e filho, e o filho tomar a responsabilidade do pai e assumir o negócio a partir do momento que ele decide o que? No ponto de virada do segundo ato, se eu não me engano, ao filho matar a outra família, os que estão ameaçando, o policial, o outro cara das drogas no restaurante. Quando ele mata esses personagens à morte, ele morre para si mesmo do cara certinho que ele era. Agora ele é um mafioso, agora ele é um criminoso. Então, Poderoso Chefão é muito importante vocês assistirem o Poderoso Chefão, pelo menos um, para vocês entenderem essa construção do protagonista e a relação que a morte tem nesse filme. A morte desse filme, ou a iminência dela, a quase morte, como o Rogério disse, ela está muito presente nos pontos de virada dessa história. Desde o primeiro ponto da quase morte do Corleone ao segundo ponto do Michael matando a si mesmo, como certinho, e matando os concorrentes da família dele, e ele agora é um cara que vai assumir a família. Então a morte no Poderoso Chefão 1 ela é muito importante, ela é muito presente. Tem até a morte da esposa que o Michael arranja lá na Itália. Exatamente, é outro ponto de virada. Por isso que eu acho que tem mais de 3, eu acho que deve ter uns 4, 5 pontos de virada aí na história. Todos, não todos, mas a maioria em correlação com a morte. Então a gente vê como ela é realmente poderosa para fazer esses redirecionamentos de história. Sim. E aí, até em cima dessa ressurreição, a última coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: a gente olha para os Vingadores e no Guerra Infinita e Ultimato. No Guerra Infinita morreram 80% dos heróis ali. Uhum. E a morte de 80% dos heróis não teve 1/3 da carga que foi a morte do Homem de Ferro no Ultimato. Uhum. Existe o lado da empatia do herói? Claro que existe. O Homem de Ferro tem o ator, toda essa empatia. Mas o Homem de Ferro não vai voltar. Quando o povo, o público tem a consciência de que não tem volta desse personagem, a carga já ganha mais peso. Exato. Aí você junta um personagem que tem empatia, pronto, é a receita do sucesso. O próprio Capitão, ele não morreu. Mas o fato dele não estar mais presente na obra e se retirar da obra foi mais pesado do que os 80% dos heróis que viraram pó no primeiro filme, lá no Guerra Infinita. Então, a questão é, se você for fazer, como a gente já falou, a ressurreição, procure que seja algo final. Isso. Ou que se houver uma volta, que essa volta seja com consequências. Porque é difícil você colocar conflitos que vão superar o medo da morte. Esse é o grande problema. Isso é real. Mas, acho que foi isso. Eu acho que foi isso, para mais ou menos explicar como se constrói a morte. Isso. Qualquer dúvida, vocês mandem que a gente vai respondendo. Isso aí, pode escrever aí, dúvidas, sugestões de temas. Se achou bacana o conteúdo do vídeo aí, deu para acrescentar algo, dá um joinha aí, dá um like, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para receber os novos vídeos que a gente for postando aí. Boa. Beleza? Até a próxima, galera. Falou, galera, até a próxima.